Amém. Glória a Deus. Gente, eu vou ter que tirar a Mafalda e o Rafa só por causa da internet mesmo, tá? Viu? Mas vocês continuem aí online. Qualquer coisa eu dou um grito por vocês, se precisar, tá bom? Amém. Foi bênção, bênção demais. Gente, eu tô aqui com o meu, com esse microfone aqui do Silvio Santos. Não é pra se exibir não, pra dizer que eu tenho um baita microfone. A intenção não é essa. É só porque nesse momento da palavra eu vou gravar no computador aqui para poder compartilhar no nosso canal do YouTube e também compartilhar no grupo do WhatsApp da igreja a palavra que vai ser ministrada hoje, tá? Então o microfone aqui é para captar para o computador. O que vocês estão ouvindo aí no Instagram é o microfone mesmo do celular, tá bom? Espero que todos estejam aí conseguindo ouvir. E Deus abençoe a todos que foram entrando aí na live durante o louvor. Eu não fui falar, claro, não ia interromper o louvor, mas já vi as pessoas entrando, as pessoas louvando, dando mãozinhas, escrevendo a letra da música, como a Rafa escreveu, para a gente poder acompanhar. Foi um momento muito bom, bênção, louvor. Ele sempre aquece o nosso coração, prepara a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito para ouvir aquilo que Deus tem a falar conosco através da palavra. Eu quero ler um texto com vocês. Eu não tenho hoje uma palavra elaborada, uma palavra com 3 pontos, como eu costumo pregar, não tenho essa proposta hoje. Eu queria mais fazer algumas reflexões conosco diante desse momento ímpar que a gente está vivendo, fazer algumas considerações, algumas reflexões para que a gente possa crescer em maturidade em Deus nesse momento. E aí eu quero convidar a todos para ler comigo o texto que está em Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso 24 até o verso de número 27. 24 ao 27. Mateus capítulo 7, tá? É um texto que, inclusive, há alguns domingos atrás eu já havia ministrado. E aí eu quero, mais uma vez, trazer essa palavra porque eu acho que ela é muito oportuna para esse momento que a gente está vivendo, não só como Ceará, mas como Brasil e como mundo, né? Como nós estamos vivendo agora diante dessa pandemia, certo? Mateus, capítulo de número 7, verso 24 até o verso de número 27, diz assim. É um texto conhecidíssimo nosso. Assim, todo aquele que ouve minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou. E foi grande a sua ruína. Irmãos, nós temos o hábito, posso chamar de hábito talvez, de reagirmos diante de situações difíceis, calamitosas. Nós temos o hábito de reagir de maneira das mais diversas. Mas geralmente eu entendo que nós oscilamos entre
3 pontos principais. A gente oscila entre o otimismo, depois oscila para o pessimismo e depois a gente entra no ponto da negação. A gente tenta negar a situação que nós estamos vivendo. O otimista, ele tenta o tempo todo ver que vai dar tudo certo, que a coisa vai dar certa. E o otimista, ele tem um problema, porque quando ele vai ler a palavra, ele vai pensar da palavra textos que vão declarar que vai dar tudo certo. Falando do otimista crente. O pessimista, ele vê que tudo vai dar errado. Ele preferencialmente vai lá no Apocalipse pensar todo tipo de desgraça para publicar, para postar nas redes sociais, porque o olhar dele é voltado para a desgraça, então ele faz a leitura baseado no seu pessimismo. Tem aqueles que simplesmente negam a realidade e fingem que ela não existe ou minimizam para dar uma impressão de que são mais racionais. Tudo isso que eu estou falando, otimismo, pessimismo, negação, são posturas que são fruto da nossa reação emocional ao problema, à dificuldade, ao dilema, que seja ele qual nós estamos vivendo. Claro que nesse momento nós estamos tratando especificamente dessa pandemia, das consequências dela, de como ela afetou a vida de cada um de nós, de como ela mudou a nossa rotina, estamos trancados todos dentro das nossas casas, então foi um impacto muito forte. E dentro desse impacto, cada pessoa reage de uma forma, reage de uma maneira, e eu entendo que tudo isso, todas as reações que nós temos, elas meio que se resumem a esses 3 espectros emocionais: o otimismo, o pessimismo e, no meio disso, a negação. O problema é que eu creio e penso e entendo que a fé em Cristo Jesus, o convite de Deus para termos fé nele e caminhar com ele, é uma fé que transcende o otimismo, transcende o pessimismo e transcende a negação. Porque essas 3 posturas, otimismo, pessimismo e negação, elas são, na verdade, uma alienação da realidade que nós estamos vivendo. Pessoas que optam por uma dessas 3 posturas, elas estão optando por se alienar da realidade. A pessoa que é otimista, por exemplo, excessivamente otimista, e ela, por exemplo, vai lá no Êxodo, que a gente vê muito por esses dias nas redes sociais, as pessoas postando isso, pega lá aquele texto do Êxodo, em que os israelitas passaram sangue nos umbrais das portas para que o anjo da morte não entrasse em suas residências naquele momento da praga dos primogênitos. Aí as pessoas pegam aquele texto e pensam e dizem: olha, aquele que serve a Cristo, aquele que serve ao Senhor, aquele que tem o sangue de Cristo na sua vida, o sangue de Cristo passou na sua vida, você está marcado pelo sangue de Jesus, então praga nenhuma vai tocar a sua tenda, praga nenhuma tocará a sua casa, praga nenhuma afetará você, afetará os seus filhos. Gente, é muito bom escutar isso. É claro que é bom ouvir uma palavra dessa, né? Mas uma interpretação dessa, ela tende a fugir da realidade. Ela tende a fugir do que é real na vida. Ela é uma interpretação que pode até te dar um suspiro, mas ela não se concretiza na vida real. Porque na vida real o crente fica doente também. O crente também pode ser acometido por esse vírus. O crente e o descrente, os dois podem ser acometidos. É tanto que isso é o espírito, por exemplo, de Eclesiastes, capítulo 9, verso 2, quando o autor diz: uma das grandes injustiças dessa terra, ele fala lá, é ver que o justo e o injusto têm o mesmo destino em muitas coisas. Muitas coisas que acontecem afetam justos e afetam injustos.
E a gente crê, por exemplo, que Jesus bebeu muito dessa profecia de sabedoria que está lá em Provérbios, Eclesiastes e outras obras do período de sabedoria do povo de Israel, do período da literatura de sabedoria. Então não há essa visão, por mais que ela seja talvez até bíblica, você pode dizer que é uma interpretação bíblica, mas ela não é real, ela não casa na realidade de hoje. Nós não estamos no Egito. Nós não estamos vivendo aquelas pragas. Nós estamos vivendo uma pandemia. E não há nenhuma clareza de que aquilo que aconteceu está acontecendo agora com a igreja. O que eu estou querendo dizer é que tanto o otimista que faz essa leitura, ou então quanto o pessimista que já está antecipando algumas coisas do Apocalipse e aterrorizando pessoas, tudo isso é uma interpretação que foge completamente da vida real. E o que Jesus nos chama, irmãos, é uma fé, é a termos uma fé, conservarmos, cultivarmos uma fé sem alienação. Ter fé em Deus não significa tender para o otimismo, ou tender para o pessimismo, ou tender para a negação. Ter fé em Deus é crer que tudo o que Ele é e faz está acima dessas coisas. Mas a fé nunca nega a realidade. A fé verdadeira não se aliena da realidade. A realidade existe e ela bateu na nossa porta. Ela chegou no nosso país, ela chegou no nosso estado, ela chegou em Fortaleza. Então a realidade está diante de nós. A realidade chegou. Hoje eu estava lendo uma reportagem que o último estado que faltava confirmar casos do vírus já foi confirmado, então está em todos os estados do Brasil. Isso é uma realidade. E ter fé não é negar a realidade. Ter fé não é minimizar a realidade. Não é tudo isso que o povo está dizendo, não. Isso não é fé. Isso é alienação. E eu estou falando isso porque nesse momento Deus quer levantar um povo que não se aliena da realidade. Deus está usando esse momento para levantar um povo, uma igreja, que não se aliena no otimismo, na fé que é otimista demais, que vê que tudo vai dar certo e acaba negando a realidade do que está acontecendo, nem do pessimismo e nem da própria negação em si. Não, o Senhor está nos convidando. Esse momento onde nós estamos vendo que é uma grande oportunidade para o povo ser avivado, Deus está nos convidando para um avivamento, não um avivamento que tende para otimismos, nem para emocionalismos, nada, é um avivamento da racionalidade pautada em Deus. E isso é importante que a gente entenda, porque a verdadeira fé, a fé que salva, a fé que sustenta, ela não é uma fé que nega a realidade. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do texto que nós lemos agora. O texto que nós lemos agora fala justamente sobre isso. Quando Jesus diz para aquela multidão que estava escutando o sermão ali, o sermão da montanha, era Jesus pregando para uma grande multidão, de cima de uma montanha, para que a voz dele chegasse a todos, ele vai falar, olha, a vida de vocês é como uma casa. E a sobrevivência dessa casa depende do alicerce onde você está colocando ela. Em qual alicerce você está construindo sua vida? Qual é o alicerce que você está fundamentando a sua vida? Mas uma coisa que Jesus não vai colocar no texto é dizer que uns são blindados e outros não. É interessante que ele diz, a chuva cai, a enxurrada vem, a tempestade bate na porta, os ventos fortes atacam, e atacam as duas casas. Ataca a casa do justo e ataca a casa do injusto. Ataca a casa daquele que serve ao Senhor verdadeiramente e ataca a casa daquele que não serve a Deus. Ataca a casa do que tem fé e ataca a casa do que não tem fé. A chuva, o vento, a tempestade aqui do texto de Mateus 7 vem sobre as duas casas. Afeta os dois ambientes. Chega a todas as realidades. E aí Jesus diz que o diferencial não é evitar a chuva.
O diferencial não é evitar o vento bater na nossa porta. O diferencial não é evitar que a enxurrada caia sobre nós. Porque vai cair. Em todos os momentos da vida, a gente passa por tribulações. Essa é uma das grandes tribulações que estamos vivendo. Essa é uma tribulação claramente que se destaca das tribulações comuns da vida. Mas ela vem. E talvez daqui a alguns anos a gente vai falar sobre essa história, vai contar sobre esta situação que vivemos. Mas ela veio sem discriminar ninguém. Ela veio sem acepção de pessoas. Ela veio sem fazer diferenciação. E é importante que a gente entenda isso, para que a gente não busque na palavra de Deus textos pinçados, tirados do contexto para nos alienar da realidade, para negar a realidade que está diante de nós. Mas a diferença é que nós estamos pautados em Cristo Jesus para entender que o importante não é evitar que a chuva venha, não é se proteger para que a enxurrada não ataque a sua casa. O importante é nós pensarmos em como está a nossa vida para suportar a chuva e a enxurrada. Como está a nossa vida para suportar os ventos. E é isso que Jesus chama a atenção. É isso que Jesus diz nesse texto. Olha, cuidado com o alicerce. Porque é no alicerce que a vitória vem. Sabe qual é a vitória? É passar por tudo isso e continuar de pé. A vitória não é evitar o mal. A vitória é conseguir passar pelo mal. É conseguir passar por este período maligno de pé, firmado, suportando ainda. O texto diz que o vento atacou, a chuva chegou, mas uma casa ficou de pé e a outra casa caiu. Gente, quantas pessoas estão apavoradas? Quantas pessoas estão tomadas pelo medo, pelo pânico? Ou quantas pessoas estão aí alienadas por um otimismo? Gente, enquanto se diz para ficar dentro de casa, gente indo para a praia porque está negando a realidade. Gente que está com o otimismo incentivando as pessoas a fazerem coisas ruins, que não é a orientação que recebemos. Porque negam. E essas pessoas vão cair. Vão cair. Não, eu não estou falando que vão cair pela doença, eu estou falando que vão cair pela realidade dura. Porque não suporta o momento ruim, não suporta o momento difícil. Na hora que a chuva pesada cai, na hora que o vendaval ataca com força, na hora que os dilemas e dificuldades da vida vêm, ela desmorona. Porque a estrutura dela é simplesmente areia, como diz o texto. E areia é emocionalidade. Areia é fé superficial. Areia é coisa rasa. Você não consegue cavar alicerces profundos em areia. Areia é inconstância. A areia, uma hora está seca, mas se a água bater, ela fica mole. Ela vira lama. A areia, ela se altera dependendo das condições do ambiente que ela está. A areia pode virar lama, a areia pode ficar seca, a areia pode ir de um lado para o outro, dependendo do vento que carrega a areia. Então, a areia não tem estabilidade. A areia não tem constância. E as pessoas constroem suas vidas em cima dessas coisas, das inconstâncias, constroem a sua vida em cima das lutas e dificuldades e das suas condições emocionais diante de tudo isso. Não suporta. Se você constrói a sua vida em cima disso, não suporta. Por isso que Jesus fala aqui nesse texto que é importante a gente pensar. E o convite para nós nessa noite é pensarmos nos fundamentos da nossa vida. O momento de luta que estamos vivendo é um momento de exame pessoal. É um momento de nos examinar.
É um momento de investigar o que há no alicerce da nossa vida. O que é que tem debaixo dos nossos pés agora? Essa é a grande pergunta. O que está nos mantendo de pé nesse momento? Nós precisamos entender isso, buscar nisso aperfeiçoamento em Cristo. A chuva que está caindo em nossas cabeças neste momento, ela vem para revelar o fundamento da nossa vida, onde a nossa vida está fundamentada, onde ela está construída. Agora a bênção é que Deus permite que essas coisas aconteçam para que a gente justamente perceba isso, se arrependa e mude. Eu acredito, irmãos, que este momento, e nós temos que ter essa capacidade de ver na tragédia, na dor, na luta, no desespero, na crise. A gente precisa aprender a ver essas coisas também como oportunidades que Deus nos dá. E essa é uma grande oportunidade para revelar o alicerce da sua vida. Porque se tem areia fundamentando a sua vida, essa areia vai embora junto com a água e com a lama. Se é a areia que está fundamentando a sua existência até hoje, eu quero lhe dizer que a chuva que está caindo vai levar essa areia embora. E vai desestruturar a sua vida. E isso não é uma profecia de maldição, isso não é uma profecia de derrota para você. Isso, na verdade, é uma profecia de bênção, porque à medida que a areia vai sendo levada, você tem a oportunidade de colocar a rocha no lugar da areia. Você tem a oportunidade de colocar a Cristo verdadeiramente no fundamento da sua vida. Augusto Nicodemos falou recentemente que essa crise, ela nos ajuda a desapegarmos das falsas seguranças que o mundo nos dá. E ele está certo. A areia é a falsa segurança que você se coloca. Porque às vezes a gente diz, eu confio em Deus, mas no fundo não confia. A gente confia na força do braço, a gente confia no resultado do nosso trabalho, a gente confia no quanto a gente poupa no banco, a gente confia no plano de saúde que a gente paga, a gente confia nisso, naquilo outro. E tudo isso não está errado. É certo você ter uma preparação, é certo você fazer uma reserva, é certo você ter um plano de saúde. Não estou dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que o problema é quando a gente, no fundo, confia nisso. Quando lá no fundo do nosso coração, a nossa confiança está nessas coisas. Porque essas coisas, nos momentos difíceis, elas vão embora. No momento em que o vento e a chuva forte bate, isso sai escorrendo pelas suas mãos. Isso escorre feito lama nos seus dedos. Não fica nada. Não resta nada. E aí, o que fica de vazio é para você e para mim uma grande oportunidade de colocar Jesus nesse lugar. Por isso ele diz, quem suporta as lutas é quem está firmado em Cristo. A rocha que é Jesus. Firmar-se em Cristo, o texto já é tão claro, eu não preciso dizer o que o texto nos fala, ele é muito óbvio. Ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Aquele que se debruça na palavra de Deus. Aquele que agora come a palavra de Deus. E não é comer a palavra de Deus porque você está emocionalmente abalado. É comer a palavra de Deus permitindo que o Espírito faça em você uma transformação, uma revisão profunda. Uma mudança, uma metanoia. Nós estamos diante da oportunidade de uma grande metanoia interior, uma transformação interior. Mas isso só ocorre se você agora se debruçar na palavra. Porque ele está dizendo, aquele que ouve, aquele que lê, aquele que estuda, aquele que compreende a palavra e passa a viver nela, vai construindo debaixo dos seus pés um alicerce muito mais sólido do que a falsa segurança que nós nos apegamos. Essa pessoa consegue construir para dentro de si um alicerce muito maior do que aquele que ela achava que tinha. E aquilo que nós achávamos que era seguro é nesses momentos de crise que mostra que não é seguro. Então o convite do Senhor
é para que a gente possa construir a nossa casa nele. Construir de verdade. Abandonar as falsas seguranças. Abandonar os falsos sonhos. Abandonar aquilo que nós alimentamos no nosso coração como sentimento de vida e que não é nada de vida, é engano, é morte. Abandonar as expectativas, abandonar a percepção carnal e mundana das coisas, para que a gente possa se firmar em Deus. Quando eu me lembro desse texto que nós estamos falando, de uma fé que é racional, porque não nega a realidade, mas por ser racional não é uma fé pessimista, porque entende que Deus está acima de todas as coisas. Eu me lembro daquele texto de Eliseu com Geazi. Esse texto está em 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo de número 6, no verso 15. Eu vou ler aqui para você ouvir. O servo do homem de Deus, ou seja, Geazi, levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade onde eles estavam. Então o servo correu até Eliseu e exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" Olha o desespero de Geazi nesse momento. Então o profeta Eliseu respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou, dizendo: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos de Geazi, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu e Geazi são duas casas. Geazi é a casa na areia. Eliseu é a casa na rocha. É a casa firmada na rocha. Geazi, o seu servo, quando viu que a cidade onde eles estavam foi tomada, cercada por um exército inimigo que queria pegar Eliseu, aquele exército veio àquela cidade para pegar o profeta Eliseu. Quando ele viu, ele se desesperou-se. Ele angustiou-se profundamente. Ele faz um clamor de um lamento, dizendo: "Ah, meu Senhor, o que vai ser de nós? Estamos perdidos." Quantas pessoas neste exato momento estão fazendo essas perguntas para si mesmos? Ah, estamos perdidos, estamos arruinados, estamos falidos, estamos destruídos, não há mais saída, não há mais escapatória, estamos perdidos. O que vai acarretar na nossa vida diante desse grande mal, desse mal que se abateu sobre nós hoje? Estamos perdidos, estamos derrotados, estamos acabados. Quantos estão no meio de nós? Quantos de nós mesmos que estamos aqui nesse culto online estamos nos fazendo essas perguntas? Estamos fazendo esses clamores? Porque entendemos dentro de nós, por mais que a gente declare: "Ah, o Senhor é meu pastor" e tal, por mais que a gente declare isso, o que realmente tem tomado nosso coração é o sentimento de Geazi. Porque Geazi era um homem que caminhava com base na carnalidade dos seus olhos, via só o mundo carnal. Geazi era um servo bem complicado para Eliseu, se você ler a história. E aí Eliseu diz: "Meu filho, você está vendo o exército inimigo, eu estou vendo o exército do Senhor." E ele faz uma oração que precisa ser a nossa oração. A oração de quem está firmado na rocha é a oração de quem diz: "Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver o que tu estás fazendo no meio dessa crise." A oração de quem está firmado na rocha não é a oração de: "Ah, meu Deus, estamos perdidos." Não. A oração é: "Abre os meus olhos para que eu possa ver o que o Senhor está fazendo no meio disso tudo. O que Deus está operando."
Abre os meus olhos, Senhor, para ver o exército teu. Para que a gente possa ver os teus carros e os teus cavalos, os teus carros de fogo, o teu agir no meio de nós. Porque Deus não deixou de agir. Deus não perdeu sua soberania por causa de um vírus. Deus continua sendo Deus. E o seu poder não mudou 1 milímetro porque vivemos numa pandemia hoje. A questão é, os nossos olhos não enxergam. E os nossos olhos não enxergam porque a nossa vida está fundamentada em cegueira espiritual. A cegueira espiritual. Por quê? Porque a nossa vida ela é totalmente enganada pela areia que nós colocamos debaixo dos nossos pés. E não enxergamos. Portanto, irmãos, para que a gente possa pedir a graça de Deus, fuja. A palavra que eu tenho para dizer aos irmãos é fuja da negação da realidade. A realidade que nós estamos vivendo é uma realidade difícil. Mas ao mesmo tempo clame ao Senhor e diga: Senhor, me ajuda nesse momento de luta a construir na Tua palavra firme fundamento para a minha vida. Nós temos que pedir isso ao Senhor. Senhor, me ajuda para que neste momento de luta e dificuldades, o Senhor permita que eu construa na minha vida alicerce sólido, buscando a Ti pela palavra. E na medida que nós formos buscar o Senhor na palavra e na oração, pedir a Ele que nos dê visão espiritual, para enxergar, para perceber o que Deus está fazendo nas esferas espirituais. Porque na carnalidade dos nossos olhos, naquilo que os nossos olhos conseguem contemplar, na limitação do alcance da nossa vista, estado de calamidade. Mas para os que confiam e temem o Senhor, para os que firmam a sua vida, os seus pés na rocha que é Cristo Jesus, para essas pessoas há uma esperança, a crença firme de que o amor e a bondade de Deus não mudaram. E Ele, nas esferas espirituais, está preparado para agir em favor de todos nós, em favor dos seus. Mas para a gente poder ter a visão espiritual, os nossos pés têm que estar alicerçados na rocha. E a rocha nos ensina uma coisa: pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir doença, pode vir crise. Firmado na rocha, fundamentado na rocha que é Cristo Jesus. Eu não vou cair, você não vai cair. Crer que o Senhor, com a sua mão, nos sustenta, não é negar a realidade difícil que estamos vivendo, é enfrentá-la de cara, porque maior que a dificuldade, maior que os ventos, como bem falou ontem a Rafinha, maior do que os ventos e que a tempestade que balança o teu barco agora e o meu, maior do que tudo isso, é o Senhor que está conosco no barco, que com uma só palavra diz: aquieta-te, e tudo se resolve. Que com uma só palavra os ventos e o mar lhe obedecem. Eu quero estar alicerçado nele. Eu quero estar de mãos dadas com ele. Eu quero segurar na mão dele nesse momento. Eu quero pedir para que ele me sustente e me fortaleça nesse momento. Porque o momento que nós estamos vivendo é um momento que Deus está nos dando a grande oportunidade de sair do emocionalismo, de sair da fé superficial, de sair da areia e realmente colocar os pés na rocha. E realmente aprender a ver a vida com os olhos de Deus. Ver a vida com o olhar que o Senhor tem para nós. Eu quero aprender a ver a vida agora da perspectiva de Deus, porque da perspectiva do homem está tudo desmoronando. Da perspectiva humana está tudo caindo. Está tudo caindo por terra. A economia está desmoronando.
A saúde das pessoas está desmoronando. Tudo ao nosso redor desmorona. Mas eu quero ver as coisas com os olhos de Deus. Eu quero pedir ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os olhos dos meus irmãos. Abre os olhos da tua igreja, Senhor, para que ela possa ver aquilo que tu estás fazendo no meio de tudo isso. Abre os olhos para nós vermos a tua mão sustentando, enquanto a areia dos pés de muita gente está indo embora, caindo, escorrendo, indo embora como lama. Abre os nossos olhos para que a gente veja a tua mão firme de poder, sustentando a cada um de nós nessas lutas e desafios que todos nós estamos vivendo. Amém? Essa palavra é uma palavra que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar com você que está nos ouvindo. Você não está sozinho, irmãos. Você não está sozinho. Se você se sente desesperado, muita gente se sente. Mas você não está sozinho, porque o Deus a quem servimos, Ele não nos abandonou, mesmo que a gente não consiga enxergar. Mesmo que os nossos olhos não vejam o exército do Senhor está aí. E agora é a oportunidade que Deus está nos dando para trabalhar os fundamentos da nossa vida, para que os nossos olhos possam ver a verdadeira realidade, que é a realidade de Deus. Medite nisso, medite nessa palavra, medite durante esse período de quarentena. Gente, nós estamos diante de uma oportunidade. Porque todos nós falamos que eu não posso buscar tanto a Deus porque eu não tenho tanto tempo. Agora você está dentro de casa. Eu não tenho tempo para estar indo para a igreja, para estar lendo a palavra. Você agora tem. Nós temos. Do pior jeito possível, mas temos. Estou em casa, trancado. Estamos aqui, eu e minha esposa, trancados dentro de casa. Sem poder trabalhar, sem poder sair de casa para estudar, trabalhar, nem nada. Temos o tempo para cuidar da nossa casa física, nossa residência, mas é uma grande oportunidade que Deus está nos dando para cuidar da nossa casa, que é a nossa vida, cuidar do nosso coração, unir-se em família, e mais do que unir-se em família, firmar os nossos pés em Cristo, porque se você não fizer esse processo nesse momento de dor, mais na frente você vai estar numa situação extremamente complicada, tomado pelas suas emoções, tomado pelo desespero, porque a areia dos seus pés vai embora. Ela vai embora e vai ficar nada no lugar. É uma pena ver tanta gente vazia nesse momento, desesperada, porque a areia dos pés delas, a areia que firmava os passos, está escorrendo diante dos seus olhos. Aproveite essa oportunidade. Busque a Deus. Sirva ao Senhor. Esteja aos pés dele. Ore bastante. Busque ao Senhor em oração. Busque ao Senhor para que Ele construa no seu coração uma disciplina de oração que vai permanecer depois da crise. Busque ao Senhor em espírito e em verdade. Fortaleça-se no seu amor, na sua bondade. Fortaleça-se nas suas promessas, não para negar a realidade, mas para saber que Deus é maior do que toda a realidade. Que Deus abençoe vocês. Antes de orar, encerrando, eu já vou fazer a oração encerrando esse momento. Eu sei que é um culto mais curto, mas não tem como a gente fazer a mesma dinâmica que tem no culto presencial, quando todos nós estamos no mesmo ambiente. Mas antes de encerrar, eu queria falar um pouco sobre a nossa iniciativa aqui nas redes sociais. A gente está tentando, irmãos, através da rede social, fazer com que as distâncias entre nós se encurtem, para que a gente possa ser canal do Senhor um para a vida do outro. Eu me lembro que no começo do ano, no final do ano passado, aliás, uma palavra que Deus me dava muito em Hebreus era que Deus pudesse nos capacitar a cuidar do irmão,
Porque o irmão e a irmã que enxerga a graça de Deus, ela enxerga a graça de Deus através de nós. Então, Deus nos usa como instrumento da graça dele para outros. E esse momento de estarmos aqui reunidos virtualmente, cada um na sua casa, mas unidos aqui pelas redes, pelo Instagram, não é uma forma, irmãos, eu estou dizendo isso o tempo todo, não é uma forma de ter programação de igreja, não. É uma forma da gente pastorear um coração do outro. É uma forma de caminharmos em graça, cuidando-nos uns dos outros, apesar da distância. Então, a gente criou uma programação para a semana para que a gente possa, de alguma forma, em alguns dias, estarmos juntos aqui. A Rafa já postou no Instagram da igreja, então, por favor, dá uma olhada lá nas publicações do Instagram, a nossa agenda. Nós vamos ter, se eu não me engano, terça, às 15 horas. Quarta, que é na Sala do Pai, às 20 horas. A gente vai estar reunido às 20 horas, que é o horário normal, que seria da quarta-feira, normalmente, para fazer um momento aqui de adoração, de busca do Senhor. Na quinta não temos nada. Na sexta tem o nosso culto de doutrina, de ensinamento. Nós vamos estar continuando com o estudo de bibliologia, para estudar a Bíblia. E que oportuno é a gente estudar a palavra e ler a palavra para fortalecer os nossos alicerces, para sentarmos e firmarmos na rocha, né? Então, estude a palavra, conheça mais sobre a Bíblia, faça uma leitura mais profunda, mais rica das Escrituras, que vai acrescentar muito no seu crescimento espiritual nesses dias de isolamento. Então, às 8 da noite vai estar publicado no YouTube da igreja, no canal do YouTube da Rio, vai estar lá publicado o estudo. Eu vou entrar meia hora antes, mais ou menos, eu vou fazer uma live aqui no Instagram, meia hora antes do estudo começar, para falar um pouco, conversar um pouco com vocês sobre o estudo. E depois do estudo, eu estou me programando para entrar numa live de novo para tirar dúvidas. Então, quem quiser tirar alguma dúvida, eu vou estar tirando aqui ao vivo com vocês. Mas a aula em si vai estar no YouTube, tá? Sábado, as meninas agora estão programando um encontro de mulheres virtual. Olha que legal. As mulheres que teriam seu encontro lá no nosso endereço físico vão ter aqui o encontro no endereço virtual. Então, o encontro de mulheres vai ser pelo Instagram. Só não me lembro o horário agora, me fugiu a memória. E domingo, às 18 horas, o culto aqui de louvor e adoração ao Senhor, tá bom? Então, procura lá verificar, fica observando o que está sendo publicado no Instagram, as informações. E se você sentir no seu coração o desejo de somar conosco, participar de uma live, para que não fique pesado para ninguém o momento, porque aqui estamos nos pastoreando e edificando uns aos outros mutuamente. Então, se você puder nos ajudar, compartilhar esse momento conosco aqui, fica à vontade, fala com a Rafa e a gente chega junto, tá bom? Mas eu queria fazer uma oração para a gente encerrar, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer necessidade de conversar, eu acredito que tanto o pastor Adalto está disponível, quanto eu. Me chama aí no WhatsApp, me chama de alguma maneira para a gente conversar. Eu sei que são dias difíceis, tem dias que você vai acordar e parece que o dia não passa, vai ser dias muito... Nós vamos enfrentar dias difíceis em confinamento, né? Em isolamento. Então, se você precisar de alguma ajuda espiritual, emocional, nos procure. Se precisar de ajuda física também, eu acredito que nós, como comunidade, tentaremos de alguma forma ajudar você e socorrer você nesse momento. Amém? Vamos fazer essa oração, no mais que Deus abençoe a todos nós. Feche seus olhos aí onde você estiver. Se você puder entrar comigo em espírito de oração, eu agradeço nesse momento. Senhor, eu
quero pedir a tua graça e a tua unção nesse momento, para que a gente possa, Senhor, ouvir a tua palavra, sentir a tua presença, buscar mais de ti, sentir, Senhor, o teu agir, sentir o teu mover no meio de nós. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa nos abençoar ricamente nesse momento difícil, Senhor, de luta, de tribulação. E que o Senhor nos mostre que esse momento é também uma oportunidade que não teríamos de outra forma, Senhor. O Senhor está nos colocando cada um nos nossos lares, o Senhor está nos colocando nas nossas casas, para nesse momento de reclusão, nesse momento, Senhor, de isolamento, podermos buscar mais a tua face, buscar a tua presença, crer em ti e sermos fortalecidos por ti, Senhor. Porque nós sabemos que esse momento não tem sido fácil para nenhum de nós. Mas nós cremos, Senhor, com o teu poder, que algo maravilhoso o Senhor está fazendo. Eu creio, Senhor, que essa é uma grande oportunidade de um grande avivamento. Não de um avivamento, Senhor, de emoções, mas de um avivamento, Senhor, da fé genuína, firmada na verdadeira rocha que é Jesus. Um avivamento que faça os crentes dependerem única e exclusivamente de Ti, verdadeiramente de Ti. Um avivamento que tire dos nossos olhos a cegueira espiritual, tire as escamas deste mundo de carnalidade que nos engana com sonhos, desejos, cobiças, consumo, e que faz com que a gente deixe de enxergar as coisas espirituais que o Senhor está fazendo no meio de nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que essa seja a oportunidade de sairmos purificados no meio desse fogo desta tribulação, saiamos purificados como ouro, Senhor, um ouro agradável a Ti, uma oferta agradável a Ti, para que a nossa vida sirva a Ti em espírito e em verdade cada vez mais, Senhor. Abençoa os meus irmãos aonde eles estejam, Senhor. Apesar do distanciamento físico que estamos experimentando agora, eu te peço, Espírito Santo, visita o teu povo aonde ele estiver. Visita a casa dos meus irmãos e das minhas irmãs. Visita com poder e grande glória. Visita, Senhor, trazendo, Pai, alento, refrigério, fortaleza em Ti, Senhor. Para que cada um experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, que cada filho e filha teu, cada irmão, Senhor e irmã, possa sair deste momento agora fortalecido, firmado, mas preparado para enfrentar as lutas e as dificuldades que bateram à nossa porta, Senhor. Ajuda a cada um deles. Pai, que nós possamos ter os nossos olhos agora abertos em Ti. Abertos em Ti, Senhor, para que nós possamos enxergar que apesar do exército de vírus que circula neste mundo, causando tanta desordem, tanta destruição, maior é o exército de Deus em favor de cada um de nós. Maior é o Teu exército, Senhor, que luta em favor daqueles que Te amam. Por isso, dai-nos a visão que Tu deu a Geazi naquele dia. Dai-nos a visão, Senhor, para ver o que o Senhor está fazendo no reino espiritual. O que o Senhor está operando no reino espiritual, que a gente possa enxergar. Abençoa cada filho e filha Teu. Que nós possamos ter uma noite de paz. Se há algum irmão ou irmã que está com dificuldade de dormir, Senhor, derrama sobre ele espírito de paz nesse momento. Para que ele possa deitar sua cabeça e descansar. Crer e perceber que o Senhor está agindo em nossas vidas. Abençoa todos nós, abençoa as nossas casas e as nossas vidas, abençoe os nossos familiares, abençoe, Senhor, aqueles que estão agora nos hospitais, sofrendo, Senhor.
aqueles que estão agora com os parentes doentes dessa enfermidade maligna. Senhor, visita com o Teu Espírito Santo os leitos de hospital, Senhor. Aqueles que estão agora, Senhor, chorando pelos seus mortos. Pai, visita suas vidas, abençoa-os. Pai, eu também peço, dá sabedoria aos governantes desse nosso país, para que diante dessa situação possam encontrar maneiras de aliviar a carga do pobre, do oprimido, dos que estão sofrendo, daqueles que estão, Senhor, em dificuldades, aqueles que estão, Senhor, aflitos por questões financeiras, por questão que envolve inclusive a própria sobrevivência. Senhor, dá sabedoria aos nossos líderes, para que eles encontrem caminhos que ajude, alivie, Senhor, a dor e o sofrimento deles. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, porque cremos sim, Senhor, que Tu és a cura de todo mal e que Tu podes fazer grandes coisas no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe. Essa transmissão ela vai estar disponível aí no Instagram da igreja, tá? Durante 24 horas. Se você quiser vir aqui de novo, rever essa palavra. Eu gravei aqui o áudio da pregação, vou tentar colocar no YouTube a pregação que foi dada hoje. Então, se você quiser visitar, quiser novamente escutar a palavra, orar, buscar mais a Deus, estamos aqui. E no mais, a gente se vê aqui nas lives na terça-feira, tá? Terça-feira estaremos aqui juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, um grande abraço. Boa noite, gente. Tchau, tchau.